Boa noite! Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu tô entrando um pouquinho mais cedo pro Instagram já ir chamando a galera, né? Oi, Débora, tudo bom, meu amor? Sejam todos muito bem-vindas, consultora da Mary Kay, Brenda. Tudo bem, gente? Sabrina. Entrei aqui antes para aquecer, tá? A live vai começar daqui a pouquinho. Daqui a pouco começa a nossa live. Tudo bom, gente? Ângel, tudo bem? Não tenha medo. Vamos lá. Vamos se aventurar aí nessa jornada. Gente, hoje a live é com convidado e é um tema que eu já estava querendo trazer aqui no meu Instagram faz tempo. Já estava querendo trazer no meu Instagram faz tempo. Oi, Eduardo, oi, Tati. E eu conto com vocês para vocês irem compartilhando a live, tá? Avisando aí a galera que a gente tá iniciando essa live para falar de um tema que eu tenho certeza que gera muita dúvida, né? Ainda mais para nós enfermeiros que estamos mudando para os Estados Unidos, né? Se você tem um pet e escolhe levar o seu pet, muitas dúvidas surgem acerca desse tema. Qual o valor, o que é preciso, como é o processo, não é verdade? Então, conseguimos um horário com a Fernanda da Pet Transport e ela vai estar aqui hoje comigo para falar um pouco sobre esse tema, né? Eu acho super importante, super importante. Então, você que está aqui tendo pet ou não tendo pet, já compartilha com a galera, já coloca nos grupos de enfermeiros que estão indo para os Estados Unidos, avisando que a live começou, né? Deixa eu botar aqui um título, enquanto isso o Instagram também vai entregando, né? Então o título de hoje é Como Levar o Seu Pet para os Estados Unidos, né? Então essa é a live de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou Monique Slama, eu sou enfermeira aqui no Brasil e fiz todo o meu processo para atuar nos Estados Unidos, né? O meu processo começou lá em 2022. Esse ano, se Deus quiser, eu estou imigrando para os Estados Unidos, né? E lá no finalzinho de 2022, eu montei a Nurses in the USA, aonde a nossa assessoria aqui vai junto com você, te ajuda, te auxilia, toda a parte burocrática que muitas vezes a gente não sabe preencher os formulários, né? Não sabe mandar os e-mails certos, não sabe, né, fazer essa parte burocrática e nem quer fazer, até porque, gente, enfermeiros que estão validando o diploma para os Estados Unidos precisam estudar para o NCLEX, estudar o inglês. Então, se você tem como investir numa assessoria, a assessoria vai muito além de só preencher formulários, né? É de fato estar ali do seu lado, te apoiando, inclusive emocionalmente para o processo, né? Então, aqui na Nurses in the USA, a gente está aí caminhando lado a lado com todos os nossos clientes. Então, nós já existimos desde o final de 2022, já são mais de 160 clientes atendidos. Então, é muito bom estar aqui. E uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no Instagram, né, é fazer live com convidados. Fazer live com convidados trazendo temas diferentes, né? Às vezes eu trago enfermeiros que já estão atuando nos Estados Unidos, às vezes eu trago, como hoje, por exemplo, uma pessoa especialista que tem uma empresa para fazer o transporte do seu pet. Então, eu sempre tento buscar temas que são pertinentes para quem escolhe imigrar, né? Então, fica aqui até o final. A live vai ficar salva, tá?
aqui no Instagram, mas eu também vou salvar ela no YouTube, tá? Que agora nós temos canal do YouTube. Por enquanto, só tô botando as lives daqui, mas em breve estarei fazendo o meu vlog de mudança, que eu vou fazer por lá. Então, você que ainda não me segue, vai lá no YouTube, Nursing in the USA. Então, deixa eu divulgar um pouquinho essa live. Vai você divulgando aí. Deixa eu ver agora, eu acho que já são 8 horas, né? Deixa eu ver se a Fernanda entrou aqui. Deixa eu divulgar a live para o pessoal participar. Esse tema que é mega importante para quem tem pet. E quem não tem, gente, também é importante. Às vezes você conhece alguém que tem, né, o pet, que vai migrar com o pet. E você pode estar auxiliando, ajudando, né, informando, trazendo aí informação de qualidade para quem precisa saber, né? Então, vamos lá, tô divulgando aqui, você divulga daí e vamos iniciar essa live. Ó, a Fernanda já entrou aqui, eu já vou convidá-la, tá? Pra gente iniciar essa live, porque hoje é com ela, eu não sei nada desse tema, então estou animada para dar uma olhadinha, ver se você recebeu. Te mandei o convite. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas uma hora chega, né? Oi, meninas, tudo bem? Meninas, a nossa live da Irlanda já tá no YouTube. Amei estar com vocês na semana passada. Fê, te mandei o convite pro Pet Transport, para esse mesmo. Qualquer coisa, pede para participar da live, eu aceito, que às vezes o Instagram é meio maluquinho. Uma hora ele deixa, uma hora, sei lá o que ele faz. É meio maluco. Vamos lá, aqui. Tá como se você já tivesse sido convidada para a live. Então me chama, me convida. Clica aqui no mais, isso, que aí eu aceito. Vamos ver se vai. Tá dizendo que você não pode participar. Mas é assim mesmo, tá? Vira e mexe, o Instagram faz isso. Vamos ver aqui. Enquanto isso, gente, você que tá aí, vai divulgando nos grupos. Entrou, Fê? Eu acho que agora entrou. Então tá bom. Eu não tô te vendo, mas é normal, tá? O meu Instagram vira e mexe faz isso, mas eu estou te ouvindo. E quando eu salvar a live, vai aparecer nós duas. Como é que você tá? Eu também não tô te vendo. Será que tá meio doido pra gente também? É assim mesmo. Gente, vocês que estão na live, vocês estão vendo nós duas? Finaliza aí pra gente, porque tá. Menina, o Instagram faz isso direto comigo, direto. Às vezes eu passo a live inteira olhando pra minha cara. Mas aí depois, quando eu salvo, fica normal, aparece nós duas. Ó, a Fabi já falou aqui que tá ok, que tá aparecendo nós duas. Tô vendo as duas, tô vendo as duas. A Débora também. Ah, então tá ótimo, gente. Então tá tudo certo. Ah, Vamos então tá lá, tudo ótimo. Eu tá só vou tudo ficar me vendo normal aqui, para porque eu não tô eles. te vendo. Então tá Deixa eu, tudo certo. deixa eu ver se eu consigo pelo meu outro perfil, né? Porque eu tenho dois. Aí eu consigo ir te vendo. Aí o Você outro. quer entrar também pelo outro? Quer solicitar? Solicita aí Peraí. então, que eu aceito. Não, é que eu te vejo pelo outro. É isso que. Deixa Ah, eu ver. tá. Entendi. Tá, você entra na live, né, e me vê pelo outro. Tá, entendi. Dinâmica. Ah, aqui, ó, Tá, tá ó. certo. Aqui dá pra ver o outro. Dá pra ver, né? Então Dá tá pra tudo ver. certo. Então tá Eu tenho ok. um treino não se vê aqui. É, menina, uma loucura. Mas depois a gente salva e o negócio funciona. Ah, Isso que então tá importa. bom.
Fê, eu queria muito te agradecer por você aceitar o convite de estar aqui na live do Nurses in the USA para falar aqui com os meus seguidores de um tema que muita gente tem dúvida, inclusive eu tenho dúvidas também. Então, eu quero te agradecer por você disponibilizar esse tempo de estar aqui com a gente numa segunda-feira, 8 horas da noite, para sanar essas dúvidas. Seja muito bem-vinda aqui no Nurses in the USA. Imagina, estou muito feliz. Estou até vendo aqui que a Cláudia, né, que ela fez a ponte entre nós duas, né? E Uhum. quando ela mandou mensagem, ela falou assim: Ah, eu tenho uma amiga que a gente está desesperada atrás de alguém. E eu falei assim: Nossa, gente, eu sou tão assim disponível para conversar, porque eu gosto muito desse assunto, né? Então, Sim. assim, eu falei assim: Ah, então só vamos alinhar. E foi o que aconteceu. Alinhamos as datas e tudo tá dando certo, graças a Deus. Eu fico Ah, muito não. feliz com o convite, viu? Eu tenho que agradecer a Claudinha, cara. A Claudinha é minha cliente, mas já se tornou uma amiga e ela me ajuda nesse negócio de live. Aí ela, Monique, achei alguém que vai fazer com você. Aí ela vai me fazer dessa ponte. Claudinha, meu amor, obrigada. Eu sei que você tá aí na live. Obrigada aí pela sua contribuição de sempre. Fê, Amém. posso te chamar Oh, de Fê? pode sim, à vontade. Então tá. Gente, a Fernanda, ela teve uma super ideia. A gente montou um formulário, a gente não, né? Ela montou um formulário exatamente para a gente entender ali quais eram as maiores dúvidas dos seguidores aqui do Nurses in the USA com relação a levar o pet para o exterior, né? No caso, levar o pet para os Estados Unidos, né? E aí a gente conseguiu ter assim uma ideia geral das principais dúvidas, tá? Então, assim, a Fê hoje até me mandou já as dúvidas, né, que ela recebeu no formulário, e a gente vai buscar falar um pouco sobre essa temática aqui. Se você tem alguma dúvida que de repente não foi respondida, você pode deixar no pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, no final da live, dando tempo, a gente abre e a gente responde, tá? Fê, se Uhum. alguma pergunta você não quiser comentar, não quiser falar, qualquer coisa, você pode falar, tá, Monique? Não, prefiro não falar sobre isso, porque às vezes é um caso específico, particular, e tem que ver mais assim, de perto, né, com a pessoa. Uhum. Mas aí você fica à vontade, tá? Para você poder Não, tranquilo, é, vamos começar, responder. porque o Vamos que que começar. acontece? Até assim, falando um pouco mais do formulário, é que assim, as dúvidas de levar um pet para o exterior parece tão assim, coisa de outro mundo, que quando eu vejo uma pessoa que é leiga do assunto, ou é pai de pet, mãe de pet, a gente não sabe, eu vejo que não sabe nem por onde começar, né? Então, assim, as dúvidas de um pode ser a dúvida do outro. Então, eu vi muitos dos casos, até que eu tô vendo aqui a tutora da Lilica, né, que não foi dúvida dela, mas só que o outro tutor teve a dúvida que vai ser para o caso dela também, entendeu? Então, assim, é tão profundo as questões do como e o que precisa levar o pet que a gente precisa, né, entender as dúvidas e a gente ter o passo a passo para seguir bem e ter o tutor bem orientado, né, nesse processo. Porque é até uma coisa que eu falo, assim, brincando para os tutores dos meus clientes, né, que levar um pet para o exterior não é algo tão simples, né? Não é como a gente está indo para uma praia, praia grande, né? Uma praia famosa aqui de São Paulo, né? A gente está indo para um outro país, é uma outra dinâmica e é uma outra processo, né? Do que a gente precisa cuidar. Para ter tudo de forma tranquila. Tendo isso de forma tranquila, a gente consegue sim ter uma viagem super paz e amor, né? Um processo tranquilo, tanto para o tutor, tanto para o pet também, nesse processo. Não, isso é super importante. Eu queria que a gente começasse, antes de a gente entrar nas perguntas, que você falasse um pouquinho de você, quem é a Fernanda e como que surgiu a ideia do Pet Transport. Então vamos lá. Eu sou médica veterinária, eu sou formada pela Unesp, eu fiz meu mestrado na Unesp e estou terminando meu doutorado também na Unesp. Meu interesse de transporte, tanto na veterinária, surgiu, acho que desde quando eu me entendo por gente. Eu, desde pequena, sempre fui assim, sempre falava que eu queria ser veterinária quando crescesse. E, ao mesmo tempo, eu também gostava muito de coisas relacionadas a transporte. Então, eu era aquela garotinha que estava mexendo com Hot Wheels, mexendo com carro. E eu assistia muito o Siga Bem Caminhoneiro, né? Que era um programa de TV que tinha bem da minha época, né? Eu não sei se você já assistiu algo do tipo.
E eu assistia muito com meu pai. Então eu cresci muito com essas referências. Fora que minha família ela tem uma vertente ligada muito à parte de aviões, né? Então minha família ela tem uma parte da aeronáutica. Então assim, a paixão por transporte e veterinária foi desde sempre. Na faculdade, eu só fui ter contato com áreas de transporte, principalmente transporte internacional, no final da graduação, onde eu fiz o meu estágio lá no aeroporto de Guarulhos com a Vigilância Agropecuária Internacional. Para quem não sabe o que é vigilância agropecuária internacional, ela é o órgão do Ministério da Agricultura competente, onde ele vai fazer todo esse processo de fiscalização dos tutores e também dos veterinários que estão emitindo documentos para pets viajar. E tanto para a pessoa sair do país e para entrar no país com o animal, ele é passado por esse processo com a vigilância da agropecuária internacional. Então, eu fiz meu estágio lá, trouxe muitas informações interessantes assim para a parte acadêmica, né, da Unesp. E aí, desde então, eu coloquei na minha cabeça que, né, falei assim, olha, é essa área que eu vou seguir. E fui seguindo desde então. Fiz meu mestrado na área de epidemiologia e meu doutorado aí é mais destrinchado em epidemiologia de transporte de animais. Então, assim, na minha formação, ela é toda voltada a uma parte muito específica da atuação veterinária. E a Pet Transport, ela nasceu com esse balançado de tudo, de toda a minha formação, né? Então, eu sempre coloquei no nome assim, tipo pet, depois com Tzinho, a gente já combina com a parte de transporte, porque é uma coisa muito relacionada à outra, né? A gente associa muito com viagem, mas só que a viagem nada mais é que um transporte. Então, o transporte em si, a gente coloca assim muito mais que é uma transportadora, né? Que é um meio de algo muito simples, né? Colocar um animal numa caixinha e ir. Só que é uma das áreas mais complexas de atuação da medicina veterinária. Então, eu tenho essa paixão tão grande que eu falei assim, olha, eu vou abrir a assessoria, vou abrir essa parte de transportadora, que é quase uma clínica junto. Então, assim, é muita documentação que eu mexo, muita. Então, até na parte interna, que coisas, documentos que eu tenho que passar para fiscalização, ela me fiscalizar para ver se eu estou ética dentro da minha atuação e também fazer o atendimento da melhor forma possível para os tutores, né? Então, hoje, Uhum. especificamente, eu atendo mais tutores de pets, né? Mas não quer dizer que eu não saiba fazer outros tipos de animais, cavalo, elefante e até produtos de origem animal. Então, assim, de toda essa parte que envolve animais, eu sei fazer ou tenho conhecimento técnico para fazer também, né? Então, Ai, assim, que bacana. é, Não, é uma área eu muito sou legal. apaixonada pela essa área. Então, assim, é uma área tão diferente até para quem não é da área e para quem é da área também, da parte da veterinária. Então, assim, Sim. na veterinária, eu sou muito convidada pelos professores para dar aula e falar sobre esse assunto, como é a atuação do próprio veterinário, atuando dentro do atendimento clínico, atendimento ético, o aspecto jurídico que tem na parte veterinária. Então, assim, eu até coloquei no meu outro perfil de veterinária, né, que é o meu perfil mais pessoal, que assim, eu não iria responder perguntas de veterinários, né, porque vira e mexe me aparece dúvidas de veterinários sobre o assunto, de ser algo assim, até pouco conhecido a área para os próprios profissionais. Então, as dúvidas, elas vêm de muito. Não, com certeza. Eu acho que muita gente tem dúvida e eu queria muito essa live porque muitos clientes meus. Monique, você sabe alguma coisa de pet? Eu falo, cara, não sei. Não sei, não sei, não sei. Precisa de alguém que saiba, né? Então, muito feliz de você estar aqui. Que bom conhecer um pouquinho mais de você, né? De quem é a Fernanda. E que bom que você teve essa ideia de estruturar, né, a Pet Transport e estar aí ajudando milhares de pessoas aí a transportar, né, o seu pet com segurança e dentro de tudo aquilo que é necessário para que o pet chegue em segurança e que o tutor fique tranquilo também com esse transporte, né? Uhum. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma viagem muito longa, são viagens que às vezes têm escala, né? E aí, como é que funciona, né? Tudo isso. Então, Não. E que ainda legal tem um isso. outro porém, né? Que a passagem não é cara, não é barata, né? Desculpa, não me inverter. Uhum. A passagem não é barata, a gente não está indo para algo muito perto. Então, assim, cada detalhe.
é um detalhe que pode, assim, comprometer realmente o sucesso de uma viagem. Então, assim, Uhum. para uma coisa, outra coisa, né, que eu falo, né, muito que, assim, a gente não está indo para Bertioga, a gente está indo para um outro país. E outro ponto, às vezes é mais fácil levar uma criança sem o acompanhamento de um dos pais do que um pet. Porque sem acompanhamento de um dos pais, você entrega um formulário, você coloca no cartório, você pede autorização, você consegue levar uma criança, né? Agora, o pet, às vezes, não. Então, o PET, ele precisa de um preparo documental muito rigoroso e isso varia, né? Até que eu tinha comentado com você, né? Isso antes do planejamento da live, falou assim, olha, Monique, cada caso é um caso. Então, a gente tem as diretrizes gerais, mas as especificidades de cada caso vai variar quando a gente analisa o caso em particular. E além disso, a gente analisando o caso em particular, né, nada exima o tutor, né, de preparar essa documentação. Então, está todo mundo ali tendo que realmente cumprir essa documentação. Você não tem por onde escapar. Então, assim, ir para os Estados Unidos hoje, tanto cães, tanto gatos, precisa desse preparo. Então, se você falasse assim, Fer, qual seria uma palavra-chave para todos os tutores que querem levar um pet para os Estados Unidos? Seria planejamento. Planejando dá Uhum. certo. Isso aí, Planejamento. planejando dar certo. E vamos lá, vamos entender então. Gente, vocês que estão aí, vão divulgando essa live, manda coraçãozinho aí pro Instagram entender que tá interessante, tá? Divulga aí nos grupos de WhatsApp de enfermeiros, fala, gente, a live começou, que agora a gente já vai entrar aqui nas perguntas e vocês já peguem aí papel, caneta para anotar tudo que a Fê tá falando. Depois eu vou salvar essa live, vou deixar o perfil da Fê aqui salvo para vocês também poderem entrar em contato com elas, tá? Então vamos lá. Primeira dúvida aqui, né? Dúvidas e preocupações que surgiram ali no nosso formulário que você fez é a questão de documentação obrigatória para os Estados Unidos. Documentação, vamos lá. Todo pet, Monique, para sair do Brasil ou até para entrar no Brasil, né? Ele precisa de um documento chamado Certificado Veterinário Internacional, que é o CVI. Esse certificado veterinário internacional, quem emite no Brasil é a Vigilância Agropecuária Internacional, porque por isso eu até cheguei já falando que eu fiz estágio lá e explicando a importância de que órgão que é esse. Então, a Vigilância Agropecuária Internacional, ela vai lá para o processo de emissão e ele emite. Então, quem é que vai emitir? É um veterinário oficial. Por exemplo, eu sou veterinária particular. Eu não posso emitir, propriamente dito, um documento veterinário oficial. Então, quem emite é só um veterinário oficial lá do Ministério da Agricultura. Esse veterinário, para ele emitir, ele precisa de uma série de documentações prévias emitidas por um veterinário privado. Ou seja, você depende do veterinário privado e também depende do veterinário oficial. E como é que funciona esse processo? Por exemplo, você tem pet, Monique? Tenho uma Shih Tzu. Uma Shih Tzu, certo? Quando você leva a sua Shih Tzu para vacinar, você não recebe uma carteirinha de vacinação? Sim, Essa carteirinha de vacinação, quem assina? a veterinária. Perfeito. Então, se você fosse levar a sua Shih Tzu para mim vacinar, eu iria entregar a carteirinha de vacinação assinada por mim. Aí você chega lá na Vigilância Agropecuária Internacional e eles perdem a cadeirinha de vacinação. Como é que você consegue? Através de um veterinário privado. Dando esse link ok, a gente precisa da lista de documentos. Então vamos lá. Para gatos, para a gente ter o CVI emitido, a gente só precisa hoje para os Estados Unidos da carteirinha de vacinação com a vacina de raiva atualizada. Tá? Então, assim, estando com a vacina de raiva atualizada, a gente consegue emitir o CVI. Porém, Estados Unidos hoje, atualmente, assim, para sair com PET, você só consegue emitir o CVI fazendo a solicitação com o veterinário privado. Então, vamos lá, imaginamos o PET. Um PET, um gato, né? No caso, um gato para sair para os Estados Unidos. Ele tem ali de em torno de 5 meses
já foi vacinado para a raiva, a gente tem que esperar o período da vacina fazer a sua soroconversão, né, o período mínimo exigido, que é em torno de 30 dias. Depois, a gente faz a consulta veterinária, porque depende de uma consulta veterinária, para emitir o atestado de saúde. Tendo esse atestado de saúde em mãos, né, que é o documento que aprova que o pet realmente passou por uma consulta veterinária e está apto para viajar. Então, esse atestado de saúde é entregue para fiscalização. Aí, esse processo de solicitação, o fiscal da vigilância vai lá, certifica, ó, tá tudo ok com os documentos, tá ok com a carteirinha de vacinação, tá ok com o atestado, então vamos emitir o CVI. Aí o gato pode viajar para os Estados Unidos, tá? Agora, Muito bem. cães. Cães que tá muito complicado, assim, muito, muito, muito. Então, cães hoje, a gente tem um processo tanto de cães para a documentação sem a vacina americana e com a vacina americana. Mas o que que muda? Desde o ano passado para cá, Estados Unidos mudou muito as regras veterinárias assim para a emissão do CVI. Esse CVI hoje, desde um ano passado para cá, além de só emitir fazer o processo de solicitação com o veterinário privado, né, um veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura, a gente tem a questão da vacinação. Porque os Estados Unidos hoje, ele só reconhece as vacinas, não que só reconhece, mas ele garante que a vacina realmente esteja em maior qualidade quando é emitida por eles lá. Então, Uhum. mesmo que o pet ele não, seja vacinado aqui no Brasil com uma vacina importada, vai chegar lá nos Estados Unidos e vai vacinar de novo, né? E só por esse processo de vacinar de novo, cães, diferente de gatos, está um processo um pouco mais complicado. Então, vamos imaginar que a sua Shih Tzu esteja no Brasil. Como que a gente teria que fazer? Seria obrigatório colocar o chip, fazer a vacina, esperar 30 dias e fazer a sorologia. Depois da sorologia, ainda tem que fazer uma reserva no Pet Facilities. O Pet Facilities, o que é isso, né? É um centro veterinário. Então, esse centro veterinário lá nos Estados Unidos, ele vai pegar todas as documentações que eu emiti para suas chitos aqui no Brasil. Então, o que eu emiti? O certificado de vacina, a carteirinha de vacinação, o certificado de microchip e o laudo de sorologia. Depois desses 3 documentos, eles vão avaliar se realmente estão dentro do padrão ali dos Estados Unidos, se é realmente um laboratório oficial, e estando tudo certo. Estando tudo certo, eles vão autorizar o dia que tem datas disponíveis para vocês fazer o pagamento da reserva. Aí que vem, o pagamento da reserva do Pets Facilities hoje, para cães que não têm a vacina americana, está em torno de 400 a 1.300 dólares. Se o pet não tem a sorologia, além de você precisar de um Pet Facilities lá, o pet vai ficar 28 dias de quarentena. Então, assim, é melhor fazer a sorologia no Brasil, esperar 28 dias de quarentena, para depois, né, poder viajar. E só viaja para os Estados Unidos, cães, a primeira vez, né? Se for um dos aeroportos autorizados e assim que você pisa no aeroporto, você vai direto para o Pet Facilities. Entendeu o processo? Então, na verdade, existem aeroportos autorizados, não é qualquer aeroporto. Para cães. Para Para gatos não tem cães. problema. Para gatos não tem problema. Para gato, Para o cães. processo é mais. Gato não precisa de chip. Não precisa de chip, mas é recomendado que tenha. Mas não é obrigatório. Gato precisa fazer a sorologia. Também não. É só vacina. É só Só vacina vacina e e vai. emitir o CVI. O E tá. CVI você só emite no Brasil fazendo a solicitação com o veterinário habilitado para os Estados Unidos. Ou seja, não é nem qualquer veterinário que vai emitir para você. Por E esse exemplo, documento, por exemplo, você é habilitada para os Estados Unidos, certo? sou, sou. Aí você já emite esse documento já em inglês, por exemplo, porque para o cão a gente tem que mandar para eles lá, né? Uhum.
Ó, o que que acontece? A carteirinha de vacinação, independente do país onde você esteja, se você estiver lá no Japão, a carteirinha de vacinação, a gente vai ter reconhecimento aqui, que o animal realmente foi vacinado, tá? Então, assim, ele vai precisar da etiqueta, vai precisar de um carimbo, existe um certo padrão dentro dos documentos veterinários, né? Então, o documento aqui com a carteirinha, se fosse um gato, mesmo ela em português, ela vai ter validade, porque o fiscal lá é, da imigração, da USDA, quando você chegar com um pet lá nos Estados Unidos com o seu gatinho, o CVI ele já vai ser bilíngue. Então, tanto para cães, tanto para gatos, o CVI, que é o último documento que a gente emite para o pet realmente sair do Brasil, ele é bilíngue. Então, ele vem com a língua original, né, o português brasileiro, mais o inglês. No caso de cães, tanto gatos, você só emite com um veterinário habilitado porque foi uma norma dos Estados Unidos a partir do ano passado para cá. Então, assim, eu não emito o CVI, eu faço o processo de solicitação. E para fazer o processo de solicitação, você precisa ter esse veterinário credenciado. Então, assim, para você ter noção, Monique, eu tenho tutores que vêm de outro estado para cá para ter o processo de solicitação comigo, porque não encontram veterinários da região de onde estão habilitados. E assim, se o veterinário não é habilitado, ele não vai conseguir dar seguimento no processo, por mais que o processo seja online. Então, o veterinário ele tem que buscar se habilitar, se ele quer atender Estados Unidos. E se não, o que acontece? O tutor ele tem que procurar quem é o veterinário ali, pelo menos da onde ele vai fazer o embarque para fazer essa solicitação. Então, eu tenho tutores que eles vêm de outro estado, eles passam um período de tempo aqui na região de São Paulo para eu conseguir fazer esse processo de solicitação. Só para você ter noção. Caramba! E me diz uma coisa, você sabe quais são os aeroportos que não conseguem embarcar o pet para os Estados Unidos, o cão? O cão, olha, tenho uma lista de aeroportos autorizados. Vamos tirar um exemplo que, assim, eu sei de cabeça, são dois, né? Atlanta, o aeroporto de Atlanta, e o aeroporto de Miami, tem o aeroporto de Nova York, que é autorizado também, então tem dois. Tem um na Califórnia, que é autorizado também. Enfim, tem uma lista. Ah, então, na verdade, é o aeroporto de lá que tem que ser autorizado para receber o Não é cão. daqui, não, é o O aeroporto daqui de todos. onde Ah, eu você tinha chegar. entendido errado. Eu tinha entendido que aqui também tinha alguns aeroportos que não conseguiam embarcar. Aqui não, aqui todo mundo embarca. Não, nem é todo mundo também. O que que acontece? Não é que o aeroporto aqui ele tem que ser autorizado. Aqui o aeroporto no Brasil ele tem que oferecer o serviço de transporte internacional. Então, por exemplo, dependendo de onde você está, qual estado você está, eles não têm aeroporto internacional. Ou o aeroporto internacional está mais para o outro estado. Vou te dar um exemplo. Dependendo de onde você está no Espírito Santo, é mais fácil você ir para o Rio de Janeiro, viajar por Galeão, do que você ir para um aeroporto internacional do próprio Espírito Santo, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Aí o que Tá. acontece? Para cães, você precisa desembarcar, se for sua primeira vez indo aos Estados Unidos, em aeroportos autorizados pela CDC, né? E por que desses aeroportos têm que ser autorizados, né? É porque dentro desse aeroporto, dentro não, a partir do momento que você chega no aeroporto, o Pet Facilities, ele vai buscar você, junto com o seu pet, com o seu cachorrinho, para você ir para o centro de instalação. Aí, nesse centro de instalação, o pet ele vai ser reavaliado, revacinado, e depois, aí sim, que ele entrou nos Estados Unidos. Antes disso, não pode. Entendeu? Então, como Entendi. não tem muitos pet facilities, nem tem muitos aeroportos internacionais que têm um cadastro de pet facilities na região, então ainda existe essa limitação nos Estados Unidos. E essa limitação, Monique, não está só tipo para pets que vão do Brasil para os Estados Unidos, é do mundo todo para os Estados Unidos. Só tem esse laboratório, esses aeroportos para desembarcar. Entendi. E isso vale para o gato também? A Gabi está Para o até gato perguntando isso pode aqui. ser qualquer aeroporto. Qualquer Pelo aeroporto. bicho, eu entendi que o gato é muito mais fácil. É, é.
Tá. Gato precisa da vacina e do CVI. CVI você entra em contato com o veterinário da sua preferência que esteja habilitado. Para quem está me conhecendo, vocês podem emitir direto comigo, mas assim, precisa estar no estado de São Paulo. Né? Eu só Uhum. tenho habilitação a depender do estado de São Paulo. Então, assim, existe esse gargalo que cada veterinário só pode emitir dentro do estado que está e da região que está. Por exemplo, eu não posso emitir um atestado de saúde do pet que está numa cidade, assim, em fronteira do Mato Grosso, fronteira de São Paulo para Mato Grosso do Sul, que eu não vi o pet. Então, assim, eu não posso fazer um atestado do pet que eu não vi. Não tem como isso, entendeu? Até porque Então, você tem que examinar, né, o PET, né, para exatamente. você poder assinar um documento, né? Senão. Exatamente. Então, assim, para cães é onde está mais complicado. Então, tem todo esse processo. Se a gente for falar de lista de requisito, o obrigatório é microchip, carteira de vacinação, a sorologia é altamente recomendada. Ela entra no caráter de ser opcional, se para quem já pesquisou sobre o assunto, por causa do quê? Porque como você só entra nos Estados Unidos com uma reserva de pets facilities, você pode fazer uma quarentena lá. Se não, você vai ter que fazer a sorologia daqui. E o problema, Monique, que muita gente descobre é que não é qualquer sorologia. Não é qualquer laboratório que faz a sorologia. Para você ter noção, tem três hoje, 3 laboratórios aprovados hoje no Brasil que faz a Nossa. sorologia. É, Então, então sim, tem que ter, eu acho que é aquilo que você falou, a palavra é planejamento, para não chegar, às planejamento. vezes a pessoa vai querer deixar em cima da hora, eu já vou me mudar mês que vem, e não pode ser assim, tem que ser Não, realmente com antecedência. tem que ser com antecedência. E dependendo do prazo, Monique, é que parece que quando a gente vai falando, parece que é à beira do impossível viajar. E não é isso. É que assim, tem tutor que me manda mensagem assim, quero viajar com os Estados Unidos e ali entre outubro e novembro. É muito difícil conseguir uma vaga no Pet Facilities na época de dezembro. Então tem gente que, para você ter noção, tá fazendo o processo agora e tá com dificuldade de encontrar algumas datas para dezembro, entendeu? Caramba! Para dezembro. Então, assim, dependendo do período que você quer, você consegue até uma vaga rápido, né? Então, eu já atendi um caso que eram 3 cães. A tutora entrou em contato comigo em março, ela viajou em abril, né? Então ela já estava com as vacinas, né? A gente só fez a sorologia. Da sorologia, a gente só esperou 28 dias, né? Que é o período mínimo que os Estados Unidos exige para você conseguir fazer esse processo de solicitação do CVI sem que o pet fique de quarentena lá, né? Sem que o pet, cães, estou falando, né? Fique de quarentena Meu Deus, lá nos se Estados o Unidos. pet for ficar de quarentena lá, deve ser mais caro, né, o processo, É ou em não? torno de. Dependendo, vou falando do mais caro, né? Do Pet Facility mais caro hoje que eu tenho de orçamento na minha cabeça agora. Miami cobra mais de US$ 3.000 para ficar lá, em torno de 28 dias, né? Sem contar os outros custos que eles pedem, questão de alimentação, tudo mais. Mas assim, tem que ter um preparo financeiro, assim, né? Mas se Porque tem fizer gente. tudo daqui direitinho, a sorologia, esperar o tempo certo, chegou lá com o pet vai ser encaminhado, vai ser visto toda a Mas só que a documentação e reserva vai você ser não liberado. vai ser liberado, mas só que o processo de liberação varia de cada Pet Facilities, né? Então, tem Pet Facilities, por exemplo, de Atlanta, que tende a ser um dos mais rápidos, o pet é liberado no mesmo dia. Só que não é qualquer dia que você pode viajar, por exemplo, você não pode viajar numa sexta-feira, porque você vai Hum, pegar no sábado, e no sábado eles não atendem, né? Então, entendi. por exemplo, até esses detalhes de quando você quer viajar, de que momento, qual Pet Facilities você quer, porque, diferente do Brasil, que a gente tem um certo protocolo tudo mais, lá nos Estados Unidos, não, o Pet Facilities é uma clínica credenciada pela USDA, né? Que é tipo o Ministério da Agricultura de lá, e eles cobram preço e tem as políticas deles. A gente só tem que entender as políticas deles e respeitar as políticas deles. Pronto, Sim. né?
Então, Sim. assim, vou te dar um exemplo. Miami tende a ficar com o pet dentro de 2 a 3 dias. Então, ele não vai ficar de quarentena, mas mesmo que tenha de sorologia, ele vai ficar dentro de 2 a 3 dias lá no centro de instalação, a depois ser liberado, né? Então, Uhum. assim, tem tutor que acaba preferindo ir, por exemplo, para Atlanta, que é um dos processos de liberação mais rápido, né? E até um pouco mais barato e depois fazer uma outra viagem doméstica lá nos Estados Unidos para ir para o seu destino final, entendeu? Sim, sim. Então, assim, Para não ter que ficar longe do pet, né? Esses 2, 3 exatamente, dias. você não fica 2, 3 dias, você paga um pouco mais barato. Então, assim, um voo doméstico dentro dos Estados Unidos é bem mais barato que aqui um voo nacional no Brasil, né? Então, Sim, acaba compensando fazer esse processo. Então, assim, para sim, falar assim, Fê, o que que compensa é daqueles casos assim que a gente tem que avaliar para aquela família. sim. Não Então, adianta, tem que atender individualmente, porque é o entendeu? planejamento daquela família, né, daquele processo que está acontecendo, né? Então, assim, não tem jeito, exatamente para poder perceber essas nuances, né? Porque, ó, vou te dizer uma coisa, se me perguntasse antes, eu ia falar, gente, deve ser qualquer lugar, tá tudo certo, vai, e não é Não, assim, né? não, tem muita Muito gente que bom. descobre assim, tipo, vou te dar um exemplo, que eu tenho muito caso assim, que a pessoa está entrando no sistema de emissão de CVI do governo do Brasil, a pessoa tutor, digo, o tutor tá lá, tá preenchendo e não consegue avançar com o formulário. E pergunta assim, tipo, eu tô precisando de ajuda para avançar com o formulário, não tô conseguindo entender. E tá falando que é alguma coisa de veterinário. Eu falo assim, então, você não era nem para estar aberto esse sistema para você, né? Esse sistema ele só fica aberto e disponível para gente que é veterinário habilitado. Então a gente só consegue avançar o formulário com veterinário habilitado, né? Sim. Aí a gente tem outra questão, que, assim, varia muito de caso a caso, por isso que é importante você ter uma assessoria. Que quando você compra a passagem, dependendo, você vai ter que trocar a passagem porque você tá com um cachorro, Sim. entendeu? Então, Eu tive uma conhecida que ela tá até para aonde eu vou morar. Ela falou que lá onde ela tá morando, quando ela quis trazer o cachorro dela, eles só deixavam. Eu não sei, ela falou que no caso dela aconteceu isso, tá? Depois você até me fala se você já viu um caso desse. Que para levar o cachorro tinha que ter uma residência já fixada, entendeu? Para poder mas liberar o cachorro para chegar. E aí, então, ela foi primeiro, teve que deixar o pet dela e depois mandar trazer o pet. Você já você ouviu lembra falar disso? quando? Você lembra quando foi isso? Isso tem mais de um ano. Tem mais de um ano? Porque o que acontece? Tem. A, as normas do PET Facility, eles vêm de agora, né? Dentro de um ano para cá. Mais de um ano a gente tinha um outro processo. Então, assim, Ah, o então de outro repente era processo isso. hoje nem vale mais. Entendi. Porque na Entendeu? época eu ainda fiquei me perguntando, eu falei, caraca, cara, mas se a gente está mudando, né? A gente não tem uma residência ali, né? Não, Mas aí não, eles não. tiveram que fazer isso, eles foram primeiro, tiveram que deixar o pet aqui para poder ter a residência lá, depois fazer a comunicação da residência para o pet poder ir. Aí eu tava até Não, achando que era alguma coisa assim, tipo, relacionada ao Estado, alguma coisa assim, porque eu não entendo, né? Eu tinha até não. pensado que podia ser alguma coisa nessa questão, né? Eu tô com Mas uma família. é por isso que é importante ter uma pessoa que nem você para poder direcionar a gente. Ó, as leis atuais são essas, né? Então tem que cumprir essas regras aqui, né? Esses requisitos. E foi legal que a gente falou da documentação e tem uma pergunta que tem a ver com documentação. Por exemplo, receio de não ter tempo hábil para preparar os documentos se a passagem for comprada em última hora. É o que você Exato. falou. Tem que ver a data da passagem, se for uma sexta-feira, não dá para ir, né? Então, a questão da sexta-feira depende muito do Pet Facilities. Não é que não dá para ir, é para onde você vai. É para Por exemplo, Atlanta, às né, vezes a pessoa especificamente. compra, por exemplo, você que tem uma Shih Tzu, né, Monique? Imagina, você é minha cliente, você comprou a passagem para um aeroporto não autorizado. E aí? Você pode ir, Me ferrei. mas a sua Shih Tzu não vai com você, não tem o que fazer. E às vezes a pessoa fica com raiva, por exemplo, às vezes fica com raiva de mim. Aí eu falo assim, gente, não sou eu, né? É os Estados Unidos. É importante, por exemplo, dentro do atendimento, eu faço um atendimento só de alinhamento, justamente para explicar detalhadamente todo esse processo.
né? Da situação da pessoa. Então, assim, tem situação que você precisa trocar passagem. Aí, se você compra a passagem e você depois você procura um veterinário ou você procura uma assessoria, você já pode já estar um caso aí de prejuízo financeiro, né? E a Sim. gente, dependendo do seu caso, por exemplo, que os seus clientes são mais de troca de diploma, às vezes você está falando de uma família, então, às vezes é um casal, são filhos, ou são parentes, né? Pai, mãe, que tá todo mundo indo, né? Então, aí todo Aí mundo tem que imagina trocar você compra passagem. passagem pro lugar errado e você tem que fazer todo um reajuste. É um gasto financeiro absurdo. Não, é absurdo. Às vezes, dependendo de uma pessoa só, se você troca passagem por dia, por exemplo, imagina que você tem um gato. Você descobre ali 10 dias para viajar que você precisa de um veterinário habilitado. 10 dias para viagem, uma troca de passagem, o valor chega a mais de 10 mil para onde você vai. Sim, Entendeu? verdade. Dependendo da sua. Exato. Você perde a sua passagem, você tem que comprar outra. Perder, trocar outra, já estamos falando aí de 8 mil por aí, né? Então, assim, Agora, aproveitando esse exemplo que você falou, vamos supor que acontecesse isso, né? A pessoa comprou, não sabia, e aí percebe que não tem o Pet Facility lá naquele aeroporto e ela não vai trocar a passagem dela. O pet pode ir sozinho depois? pode. Porém, Monique, assim, falando bem direto, é tão caro quanto. O pet Hum. pode ir depois, dependendo, ele pode ir sozinho ou acompanhado. Então, pode ir outra pessoa levar para você, né? O transporte sozinho, ele é feito junto, por exemplo, eu faço eu junto com o despachante. Por que sai um Uhum. pouco mais elevado o valor? Primeiro, não é qualquer despachante que faz pet carga viva no nome, né? Que o pet faz sozinho. Que vá. Você precisa aí, já no caso de despachante, você ter algumas habilitações, né, dentro de Receita Federal, dentro da, por exemplo, você tem que estar regular com a IATA, IPATA. Se, por exemplo, no seu caso, que é o Shih Tzu não é qualquer despachante que pode fazer. Ele só tem que fazer quem tem o selo apta, né, da IPATA. O que são Uhum. essas agências, né, a IATA, a IPATA? Elas são agências reguladoras de transportadores para transporte de carga viva. Então, assim, se você quer transportar o animal de forma segura, você tem que ter esse transportador de forma também que é regulamentado, né? Então, assim, o transportador, ele vai lá, a gente compra a caixa de transporte, por exemplo, é diferente da cabine para o pet que vai sozinho. Você tem que comprar Uhum. alguns acessórios, então aí já vai levando um pouco o valor. E você também tem o valor da carga viva, né? Que é o valor do frete aéreo e mais o serviço de despachante. Então, assim, dependendo, tem família que acaba comprando uma outra passagem porque sai tão caro quanto, né? Sim. Aí, de novo, a fase que eu falei, planejamento, ele serve justamente para isso. Só que dentro do planejamento, a gente tem esse processo, assim, coletar informações e buscar informações. Então, você teve uma iniciativa maravilhosa de buscar informações, porque você recebe muita gente com essas dúvidas, né? E talvez, como até você falou assim, eu não sabia que era tão assim, né? Que demorasse tanto para alguns pets, para outro fosse mais fácil, que tem esse processo de troca de passagem, de troca de aeroporto. E para você ter noção, a gente tem um outro ponto que é, por exemplo, as raças braquicefálicas, né? Que a gente tem até perguntas sobre isso, né? Ai, cão É, braquicefálico, tem uma pode ir que. comigo? O que que acontece? As companhias, nenhuma delas embarca braquicefálico no porão. O que que é o porão? O pet vai junto com você, mas vai na parte de baixo, do avião. Então, Tá, ele vai o que que ali é na o parte. braquicefálico? Vamos O lá, para poder. braquicefálico, vamos lá, é o Shih Tzu. É porque ele é pequenininho? Ele tem aquele focinho achatado, sabe? O Ah, então é aquele Pug, que tem o focinho Bulldog, achatado. Ah, tá. para gato, os persas. São aqueles Ah, que tem um focinho achatado. O que que tá. acontece? O problema não é que a raça, propriamente dito, é a síndrome do braquicefálico.
Essas raças, elas têm predisposição de ter a síndrome do braquicefálico, ele tem diferentes problemas respiratórios. E esses problemas na parte respiratória, isso dificulta o animal ele respirar com qualidade. Então, assim, se ele não está Hum. inspirando direito, fica muito difícil o pet ele entrar ali numa questão de ansiedade, ele vai ter aquela ataque, ataque à respiração, né, na parte de respirar de forma muito rápida. Tem um termo Mais técnico para rápido. isso. Nossa, esqueci, passou branco aqui o termo técnico disso. Ele respira de forma mais ofegante e às vezes ele não pode respirar, ter um volume de entrada de ar direito. Isso leva um risco de óbito. Então, por isso que nenhuma Hum. companhia aérea vai levar cão de braquicefálico ali na cabine, nenhuma. Na cabine não, é no porão, No né? porão. Aí No porão. sempre vai com um dono numa bolsinha. Aí tem até alguém aqui que perguntou: o pet vai na bolsinha nos meus pés? Pode ir ali? Então, aí que vem o porém, né? O grande dilema, né? O depende. Depende da companhia. Tem companhia aérea que não leva cão brasileiro. O cão não pode ser brasileiro. Ponto. Não tem o que fazer. Se Não você vai, leva o não cão leva. da Não companhia leva cão, não aérea? leva gato, não leva nada se for brasileiro. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser vista. Outro Hum. ponto. Tem companhia aéreas que eles falam assim, em questão de peso e medidas do pet. Se o pet ele não tem o peso e as medidas para caber numa caixinha de transporte flexível, então sim, é uma caixinha de transporte mais maleável, uma caixinha de transporte específica para viagem, né? Então, ela tem que ter as medidas da companhia aérea e as aberturas. Então, vamos imaginar se sua Shih Tzu, ela não tem as medidas para ficar confortável ali, para entrar, dar uma volta, ficar em pé, ela pode, né, sofrer impedimento de embarque. Então, o que que acontece? Eu cheguei lá com meu pet e o check-in falou que eu não vou embarcar na cabine, né? Alguém falou aqui um exemplo de quais, vou te dar um exemplo bem, assim, hoje, atual. A Azul, você não vai encontrar que ela não embarca braquicefálico, você não vai encontrar informação nenhuma, você vai descobrir lá. Você só vai chegar lá com o seu gatinho, né, do persa, e eles não vão embarcar. Então, isso tem que ser consultado várias vezes com a companhia aérea. Então, hoje eu posso estar falando, Monique, que a Azul não embarca. Vai chegar amanhã que vai ter uma notificação lá que a Azul embarca. Aí muda a lei, né? Muda as Hoje não políticas dá. da companhia aérea. Porque, assim, Uhum. Monique, uma coisa que a gente falou no começo é a parte da documentação. A gente tem alguns quesitos, né, como levar o pet. A documentação veterinária, as normas da companhia aérea e a modalidade do embarque. Então, a gente tem que cuidar desses 3 pontos. A gente alinhando esses 3 pontos, aí sim a gente leva. Então, vamos lá. Imagina no caso das suas cheats. A gente fez toda a documentação veterinária. Aí você, documentação veterinária tá com a Fernanda, tá tudo ok. Beleza. E a parte da companhia aérea. A gente não encontrou companhia aérea que faça o embarque das suas cheats. Por motivos. A sua cheats ou não tem a medida, ou não tem o peso, ou ela fica ali no limite do peso, né? Ou a companhia não leva a sua raça. Vamos imaginar. Como que a gente vai fazer nesse caso? A gente só vai ter uma alternativa certeira, né? Com certeza. É o pet ir como carga viva, o pet ir sozinho. Mas, Monique, porém, contudo, no Hum. entanto, muita gente odeia essa parte do pet ir sozinho. Por quê? Porque pet é filho, né? Então, assim, Sim. você não quer deixar alguém ir viajar sozinho. Muita gente não se sente confortável com essa modalidade do embarque, por mais que essa modalidade seja mais segura, já que essa modalidade ela é mais regulada pela IPATA e pela IATA. Então, assim, a Mas aí, no pessoa caso, ele, por exemplo, até mesmo no caso dos cachorros que são braquicefálicos, aí eles vão com carga viva. Vamos supor minha Shih Tzu, nenhuma companhia quer levar, mas eu quero que ela vá. Aí eu sou obrigada, então, a fazer o processo como carga viva. você ou
você tem a outra opção, que é ajuizar um pedido de ação, né? Então, Hum, assim, muita gente faz pedido de ajuizamento de ação para o pet, ou falando que o pet ele não tem a não é seguro para o pet ir sozinho, ou não é seguro para o pet ir no porão, mas você precisa ir. Então você está indo numa mudança, não tem como você deixar o seu pet, né? Então, entendi. se você não se sente confortável na carga viva, você entra no pedido de entrar com um pedido de ação especial, né? Então, assim, eu atuo junto com uma advogada justamente para esses casos. Só que, assim, quanto mais a gente fala, assim, de necessidade, a gente está falando de custos que elevam. Sim, E quando a gente está com um caso, a última coisa que a gente quer é tipo, poxa, não é porque eu tenho uma raça que é assim que tudo tem que sair mais caro, né? uhum, Então, sim, você fica numa situação tão delicada que às vezes você não sabe muito bem como é que você vai lidar com o caso propriamente dito, né? Como a pessoa vai querer tomar suas decisões. Mas as decisões são limitadas, você não tem muitas opções dentro de como levar. Se a companhia aérea não falar que não leva, por exemplo, cães brasileiros, ponto, a gente descarta. Se a companhia falar que não leva cães braquicefálicos, ponto, descarta ela. Aí a gente vai entrando em poucas opções, né? E a gente entendi. tem um outro detalhe, por exemplo, a Copa Airlines é uma companhia muito interessante para a gente fazer cães que sejam mais assim é, não é a Copa, é a Copa. É porque é tanta companhia que eu fico lembrando de qual que é. É, de cães que você quer, por exemplo, baratear um pouco mais o processo. Por exemplo, a gente faz uma escala, né? Por exemplo, Uhum, se você tem algum pet e tem um pet de apoio emocional, você consegue fazer com que ele vá na cabine junto com você. Só que você tem uhum, que entrar dentro da política da companhia aérea. Só que assim, Monique, não existe muito que um padrão. Então você pode ser mesmo assim ser recusado. Esse é o entendi. porém, E né? esses cães que são maiores, por exemplo, um Golden, por exemplo, eles Olha, podem ir ali comigo ou eles obrigatoriamente teria que ir como uma carga viva? ó, os cães muito grandes, eles têm que ir com você se eles forem cão de serviço ou Tá. cão guia. Agora, se eles não Uhum, forem desses tipos, um cão de suporte emocional, se aceita, por exemplo, tem CIA que não aceita cão de suporte emocional que seja acima de 10 quilos. Tem que ser cão de uhum, serviço. E o cão de serviço, hoje, por exemplo, não faz parte dentro de uma documentação veterinária, é uma parte de uma documentação que você faz no exterior. Então, de todo jeito, você tem que ir a primeira vez, fazer essa documentação lá e voltar. Eu já atendi um caso que era de um Golden, que ele foi com processo para os Estados Unidos, como um cão com vacina fora dos Estados Unidos, fez todo o processo lá de cão de suporte emocional, porque a tutora, cão de serviço, no caso, a tutora já tinha essa indicação, mas só que não tinha esse serviço muito legalizado aqui, né, de forma muito confiável. Então, aqui a gente tem um problema porque não tem uma instituição muito regular de onde você vai fazer esse processo documental, de cão de serviço. Isso, cão de serviço que não seja o cão guia, tá? Então, o cão guia, a gente tem uma lei específica para isso. Cão guia, uhum, cão ouvinte, os cães que a gente tem uma lei nacional disso. Outros cães que a gente não tem disso, por exemplo, o cão de serviço psiquiátrico, é muito difícil, assim, alguma companhia aérea acabar aceitando documentos feitos aqui no Brasil, né? Então, uhum. o que eu vejo de documentos são os tutores que vão para fora, fazem esse documento fora, e aí, quando consegue voltar, vir para o Brasil, eles já conseguem ter o processo de aceite, entendeu? Porque a documentação foi Entendi. toda feita lá nos Estados Unidos, não foi feita aqui no Brasil, na parte de cão de serviço. É que parece que Entendi. uma confunde a outra, né? Uma confunde a outra, exatamente. Caramba, gente, olha, Débora é minha cliente, ela tem um maltês. Aí ela Não. botou assim, meu Deus, não há possibilidade de eu deixar minha Lilica aí sozinha. Maltês é de boa de ir com a Não, gente? Maltese é pequenininho e nem é de raça braquicefálica, assim.
Então, Então, Débora, então acalma o coração, vai dar tudo certo. alguém colocou aqui, meu autismo é braxcefálico. Então, assim, eu tenho uma amiga, né, que ela é veterinária também, e ela tá nos Estados Unidos. E ela me manda mensagem assim, Fernanda, a gente vai ter que conversar um dia só para eu ver que raça que eu posso ter, para eu não ficar tendo tanto problema em companhia aérea. Porque, assim, a gente, às vezes, quando escolhe a raça, a gente não pensa que um dia a gente vai viajar e que as companhias, elas fazem esses tipos de política interna dentro do que ela é de política interna. Então, assim, dentro do que ela quer oferecer. Então, quando a gente tem, por exemplo, um bulldog que ele é maior, por exemplo, um bulldog em inglês, né? O francês ele é mais pequenininho, mas o inglês ele é muito grande. Então, assim, ele é um dos que mais assim entram em processo judicial para conseguir na cabine. Então, Entendi. fica nesse processo assim, poxa, além da documentação veterinária, você tem que ter um advogado conjunto, ou você ter um despachante conjunto para levar esse pet para você. Então, tem toda essa questão. Um É, mastife. eu acho que, de fato, nós que estamos indo para os Estados Unidos e que temos pet e que vamos levar o pet, de fato tem que pesquisar, assim, até mesmo você falou, a política interna, né, daquela companhia aérea, antes de comprar a passagem, né? Então, assim, porque senão a gente fica, por exemplo, eu não sabia que a Azul hoje, no dia de hoje, né, dentro da política que está vigente, não levaria, entendeu? Então, assim, isso é importante, né? E a gente tem que se preparar mesmo, né? Uhum. Teve uma dúvida aqui que acho que a gente já até falou, né? Dúvida se o pet pode viajar em voo diferente do tutor. Pode, mas é mais caro, né? Que você falou, porque aí vai como carga viva, né? Aí precisa de despachante e tudo mais. Diferente ou é voo sozinho? Porque assim, Voo diferente do tutor. ó, porque, por exemplo, voo diferente do tutor, por exemplo, você com a sua Shih Tzu. Imagina que você tem que ir para amanhã para os Estados Unidos. Ah, tá. Aí, Eu posso pedir para outra pessoa aí, né? Para mim. é, pode ir alguém na semana seguinte. É diferente do tutor? É outra pessoa que vai, Verdade. entendeu? Então, assim, pode, não tem problema. Eu tenho que A deixar uma questão que vai mais autorização é para aquela não pessoa levar o pet? precisa. Aí é isso que eu iria falar. Precisa para que eu faça a solicitação do CVI, né? Para quem chegou agora, o CVI é o Certificado Veterinário Internacional. Nenhum pet sai do Brasil ou entra no Brasil sem esse documento legalizado, né? E para a gente emitir esse documento legalizado, precisa ir nos Estados Unidos de veterinário habilitado. Nesse processo de habilitação, a gente emite esse documento aí no nome da pessoa que vai viajar. E para eu conseguir entregar, eu entrego para o responsável, é tipo uma procuração, que você, tutora legal, autoriza fulano a emitir o nome do CVI, né, e viajar com o animal. Aí pronto, o documento final fica com aquela pessoa que vai viajar, já que a reserva da passagem está no nome daquela pessoa. Entendi. Entendi. Então Microchip. respondi. Deixa eu ver aqui uma pergunta sobre microchipagem. Hum. Então, a questão do microchip é um porém, porque assim, o da Pet Love ele é dentro do padrão ISO. O que importa é Benacat, que eu não estou conseguindo enxergar direito. Benacache, Benacat. O que importa é se o microchip é dentro do padrão ISO, né? Então, o chip da Pet Love eu sei que é de cabeça que é padrão liso, então fica tranquila. Eu já tive um caso que o cão era americano, que tinha um outro tipo de microchip, um microchip dentro do padrão que é dos Estados Unidos. Quando é assim, o tutor ele tem que viajar com um leitor de microchip. E se você não tem um leitor de microchip para aquele específico de microchip que o animal tem, você tem que microchipar de novo, dentro do padrão ISO, que é o padrão que assim o Brasil ele aceita como documentos, né? E ainda nesse caso, quando não tem o padrão da ISO, você ainda tem que pedir uma autorização especial e tudo mais. Então, assim, é mais dor de cabeça. mais dor de cabeça, exatamente. Com É relação mais... a vacinas, né, que perguntaram aqui, dúvidas sobre atestado de saúde, vacinas, exigência de microchip e emissão de CVI, que a gente já falou mais ou menos da emissão.
Vacina, tem mais alguma que precisa. Então, tem umas que ficou assim, foi um caso bem interessante, né? Até que eu se lembra que eu comentei do Pet Facilities para os cães, que os cães no Uhum. Brasil só pode entrar dentro de um aeroporto específico que tem uma reserva prévia do Pet Facilities. Sim. Tem Pet Facilities lá nos Estados Unidos que, além da vacina da raiva, está vacinando com outras vacinas. Por exemplo, a vacina com pelo menos 4 Sorovar da leptospirose, vacina da gripe, tem uma outra da sinomose. Então, vacina, a famosa V10, né? É Uhum. a famosa V10 para cães e a vacina da tosse dos canis, né? Que é a vacina da gripe. O que eles dão de opções? Ou você vacina no país de origem, ou você vacina quando chega lá no Pet Facilities, se o pet não tem essa vacina. Aí o que vem dentro da recomendação aqui, que vai para todos os cães que vão para algum desses Pet Facilities, que eles pedem a vacina a mais. E essa vacina, Monique, não é nem exigência para emitir o CVI, é do Pet Facilities. Entendi. Entendeu? Então é deles. Então a gente, como dentro do processo, até que eu comentei logo no início, que a gente não tem por onde escapar, a gente vai escapar dentro do melhor planejamento possível, que é ou você paga em real ou você paga em dólar. O que é pior? Sim. Então, assim, pagar em real é melhor. Sim. Sempre é melhor. Faz Né? aqui. Hã? Agora, como é que a gente descobre qual é qual que vai exigir mais ou não? Tem alguma listagem na internet? Ou automaticamente você, quando você é contratada, você já orienta ali o cliente? Então depende muito do processo e depende muito do que o cliente quer. Por exemplo, tem cliente, quando a gente fala em relação dos custos, que os custos são altos, né? Para você ter noção, Monique, vamos falar. Antes de eu responder essa pergunta, vamos falar da sorologia, né? Porque, Sim. assim, como a gente variou que a sorologia ela é opcional, a gente pode não emitir a sorologia e o pet ficar de quarentena lá, ou emitir a sorologia aqui. E como no Brasil a gente só tem 3 laboratórios, você acha que, vamos lá, se você tiver uma cliente, fala assim, Fê, ó, Vai eu tô ser, com uma cliente vai que ser tá como? lá no Amapá. Você acha que quanto vai ser para a pessoa tadinha que tá lá no Amapá do que aqui que tá no estado de São Paulo que a gente tem um laboratório aprovado? Vai ser mais caro. Vai ser mais caro, é. Vai ser mais caro, por quê? Por questão de logística do envio da amostra. Entendeu? Sim. Então, assim, ai, quanto que varia? Eu conheço, assim, de preço de mercado hoje, atual, eu conheço veterinários que cobram em torno de 1.500, mas eu já vi quase beirando a 4.000 esses exames, né? Questão Uhum. de valor de mercado desse exame. Então, esse valor, assim, alguém falou assim, guarda dinheiro, moçada, é guarda o fígado mesmo, porque senão Porque até não porque a vai. gente não vai querer deixar em quarentena lá. Não vai querer deixar em quarentena lá, mas só que também precisa custear a sorologia. Sim. Então, assim, a gente precisa entender qual é o plano daquela família. Então, uma das coisas que eu falei até de alinhamento, dentro dos alinhamentos que eu gosto muito de fazer, é o financeiro. Porque Sim. a pessoa, ela não tem noção, justamente porque ela está ali procurando ajuda, de entender o que vai ser. E eu de falar, por exemplo, poxa, eu sei que você quer muito cabine, mas assim, olha, talvez para tua realidade tá difícil de pagar a sorologia. Então a gente vai ter que, tipo, priorizar não deixar o pet. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, ai, não vamos deixar o pet, vamos priorizar outro tipo de processo, né? Então depende muito da realidade da família. E a questão da Sim. realidade da família é quando que a gente vem aqui e joga o balde de água fria. Por quê? Porque é muito gostoso, por exemplo, eu tô voltando aos posts na internet, de colocando bastante caso, é muito gostoso a gente ver os casos na internet, de cão que viajou, de cão que viajou na cabine, a gente tudo quer. Mas na hora que a gente vê, tipo, poxa, vamos lá, o teu caso vai ficar tanto, né? Algumas coisas podem, né, dar uma descompensada, né? Então a Sim. saúde financeira, ela importa dentro de um processo, Sim. porque ninguém quer falir, né? E Não, e é aquilo, cada caso é um caso, e talvez é difícil a gente falar, né? Assim,
cada caso é um caso, e às vezes dentro daquela família é o que você falou, você vai priorizar, né? Olha, então, será que não é melhor enviar dessa forma, né? E tudo mais, não tem. É complexo. E trabalhar já essa mentalidade do financeiro, né? Assim, eu acho que isso faz parte do planejamento. Assim, às vezes eu trabalho com validação de diploma. Eu falo muito isso com meus clientes, é questão de planejamento, entendeu? Porque às vezes a pessoa olha o montante e fala assim, nossa, não é para mim. Não, não é isso. É uma questão de você planejar. É a mesma coisa. Hoje a gente está fazendo essa live. Aí a Débora até botou aqui, começar a fazer a proposta da Lilica amanhã. É exatamente isso. Tipo, ok, eu já sei que a longo prazo eu vou imigrar. Eu já estou agora tendo consciência de que existem custos e que os custos são elevados. Então, a partir de agora, eu vou começar a me planejar para isso, E né? Para exatamente chegar lá na frente, não, não ter nenhum tipo de surpresa. sofrimento emocional e financeiro e tudo mais. E se ajeitar, né? É ruim quando a pessoa não sabe nada e tem que embarcar amanhã. Aí, tipo assim, caraca, né? Aí é complexo. É complexo. Aí, até comentando um pouco mais, né? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela vê muitas coisas, é porque é possível, que fulano falou que não precisou de advogado, que não precisou disso, mas só que, assim, quando vai ver a documentação é do exterior. Por exemplo, eu já embarquei um Golden, né, na cabine, e a documentação foi feita no exterior. Então, não tem Uhum. como fazer, tipo, poxa, esse caso não vai se assemelhar ao mesmo que o seu, por mais que seja um caso muito parecido, né? Sim, sim, sim. Então, assim, depende muito. Aí voltamos a falar, né, do Pet Facilities, né? Sim. Então, assim, quando as pessoas estão, por exemplo, uma questão de urgência e vão, por exemplo, para a região de Miami, que é uma região muito requisitada, que tem alta demanda, não é alta demanda assim só para o Brasil, de novo, é o mundo inteiro só tem esses aeroportos. Então, assim, quem está na China e quer embarcar para os Estados Unidos, quem está em outros países e quer embarcar nos Estados Unidos, que tem um é, risco de raiva maior, né? Que isso tudo é por conta da raiva, a doença. A gente está nessa situação. Então, se a pessoa ela está numa situação que precisa chegar nos Estados Unidos, ela já precisa trabalhar, não, ela não tem flexibilidade para ir para outros pet facilities. Tem que ir naquele. Então, naquele a gente descobre o que um pet facilities atualmente para aquele voo vai precisar. E, por exemplo, Monique, como essa norma foi uma norma, não faz nem 2 meses dessa norma do Pet Facilities de Miami. Vamos supor que daqui você faz a reserva para a viagem da sua Shih Tzu para dezembro. A gente confere agora, tá? Eu e você em atendimento. Fer, não tem mais nenhuma outra exigência. Mas daqui 2 meses eles pedem uma outra coisa. Sabe o que a gente tem que fazer? Baixar a cabeça e fazer. Sim. Entendeu? Não tem outro caminho. E isso que frustra muito o tutor quando ele tá reconhecendo que é tipo, a gente fica meio à mercê. E não é Sim. só o A gente tutor, fica na eu mão deles, né? A gente fica fica na na mão mão deles. deles. E até o tutor fica dentro da minha mão, porque, tipo, você não emite uma carteira de vacinação sem o veterinário, você não emite um ICVI sem o veterinário. Então, assim, se você quer ir para os Estados Unidos, hoje, o principal que eu falo aqui, antes da pessoa me contratar, é vamos me conhecer. Porque não é um atendimento de hoje para amanhã, não é algo rápido. A gente vai passar um tempo. Imagine que você não gosta de mim. Sim, claro. Imagina. Então, assim, não faz sentido me contratar se você não gosta de mim, ou se eu não gosto, não vou muito ali, tipo, por exemplo, eu estou conversando com você, mas você não está aceitando minhas informações, né? Então, assim, eu também, como veterinário, como eu sou, eu acredito, eu não sei se isso tem na enfermagem, eu acredito que sim, que eu sei que tem na medicina humana, mas a gente pode recusar os casos dentro de uma norma específica, né? Então, assim, varia também. Então, assim, eu falo assim, vamos conversar, vamos entender como é que você quer, por que você está indo. Aí a gente conversando, alinhando, a gente falou assim, se o caso é assim, assim, assado, né? Mas é o que eu te E falei, tem gente. ajustando ali sempre a expectativa versus realidade, aquilo que está sendo exigido naquele momento, né? E buscar cumprir essas normas, né? É o que você falou, a gente não tem muito o que fazer. Às vezes, do nada, surge um negócio novo ali. Aí você tem que entender e a gente fica na dependência do outro, né? Assim, é o que você falou. Exatamente. Seja um veterinário habilitado, né? Inclusive, não é qualquer veterinário.
né? Então, para poder fazer todo esse trâmite, para a gente poder conseguir ir e entender, né? Por É, exemplo, teve aqui uma menina, alguém, né? Não sei se foi menino ou menino, mas esclarecimento sobre a atual situação da entrada de pet brasileiro nos Estados Unidos. Está com preocupação de boatos de proibição. Tá rolando algum boato de proibição de entrada de pet nos Estados Unidos? por enquanto, o que que acontece? É questão da imigração? Não entendi a pergunta. Eu acho que a pessoa botou assim que tá preocupada com alguns boatos de possível proibição de entrada de pet brasileiro nos Estados Unidos. Está acontecendo alguma coisa assim? Ainda não. Eu acho até um pouco difícil de acontecer isso, porque assim, como os Estados Unidos recebem uma alta demanda de viagens, e a gente tem um certo critério que é a questão da sorologia de um processo, eu acho muito difícil assim de proibir de uma hora para outra. Mas, Monique, já teve uma vez que teve uma suspensão de emissão de documentos no Brasil. Então, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente ano passado, em julho do ano passado. O Brasil ficou em torno de uns 3, 4 dias sem. Foi três? Se não me engano, foi 3 dias, sem emitir nenhum documento para os Estados Unidos. E o porquê dessa proibição, né? Tipo, por que não conseguiu emitir? Foi bem logo quando os Estados Unidos mudou as normas e o Brasil precisava adequar um modelo das documentações de como deveria ser as documentações para os cães e gatos saírem do Brasil para os Estados Unidos. Então, durante esse período que Brasil, as autoridades veterinárias do Brasil ficou em processo, junto com as autoridades veterinárias americanas, não se emitiu nenhum documento. Então, quem tinha que viajar dentro desses 3 dias e dentro desses 3 dias não tinha emitido documentos antes, não viajou. Teve que adiar a viagem. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu acho difícil os Estados Unidos proibir, porque até então não teve esse momento assim de proibição total, né? Há muito tempo. E agora restrições, aumentar restrições, tipo assim, Fernanda, tem perspectiva de ser mais restrito ainda? Tem, né? E isso todos os países têm. Entendi. Então, mais restrito sempre tem, de uma restrição maior. E até que Estados Unidos ele já estava com uma outra documentação que precisava de um Dog Import Permit. Hoje precisa, mas tá um outro modelo de emissão de Dog Import Permit, né? Para as pessoas não se confundirem uma coisa com a outra, né? Mas antes tinha que 8 semanas a gente esperar uma autorização das autoridades americanas para saber se você poderia ou não viajar. E demorava 8 semanas esse processo. E se você Nossa, errasse alguma coisa dentro desse formulário, você só iria receber mais mensagem 8 semanas que você errou. Aí sua viagem seria para aquela semana, entendeu? E aí você não viajava. Então, assim, hoje tá ruim, assim, questão de dar mais dor de cabeça para o tutor? Dá, mas tá melhor do que a última norma que era a última, né? A anterior, dentro do sim. processo, né? Caraca. E me diz uma coisa, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou até abrir ela aqui, que a Camila botou aqui, ó. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Queria muito saber sobre o processo de levar braquicefálico, mas que mais de 13 quilos não cabe na cabine para os Estados Unidos. Então, Isso é né? aquilo que a gente falou, né? No caso, Uhum. vai ter que considerar a possibilidade de enviar como carga viva, certo? Ou entrar com ajuizamento, se ele Ou entrar com quiser na ajustamento. cabine. Assim, o que ele colocou aqui, o ele ou ela, que não cabe na cabine, é que não cabe na caixinhas, né? Acima de 10 quilos permitido. Né? Ah, Então, assim, provavelmente, ou é um boxer ou é um bulldog, daqueles grandes, né? É, ou um bulldog, ou um boxer. Só que assim, tem que considerar que tipo de raça é também, porque se for uma raça que é considerada perigosa, por exemplo, o American Bully, você dificilmente vai, não é nem que não cabe na cabine, dificilmente você vai ter um aceite de um processo desse, né? Não que não seja possível, tem juiz que concede, mas é mais difícil, porque como a raça é considerada perigosa, não é todo juiz que vai conceder um pedido desse, né? entendi. Não sei se ficou confuso. Não, não, Vou. ficou claro, não, ficou Ficou claro. claro?
Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você aconselharia, por exemplo, as pessoas que têm pet e querem levar e estão no processo de imigração dos Estados Unidos? Com quanto tempo de antecedência, dentro da sua prática, com os clientes que você já teve, com as histórias que você já teve, você acha que seria um prazo interessante deles procurarem você ou outra empresa para poder estar ajudando eles nesse processo? Ó, quando é um caso de cães, eu gosto de pelo menos 6 meses antes, né? Por que 6 meses antes? 6 meses antes, eu vou entrar em contato com a pessoa conversa comigo, eu vou entender o caso dela, para falar quando é o momento ideal de começar. Porque, por exemplo, às vezes ela vai para uma viagem, a pessoa vai para uma viagem que é para um país ou para um país não, para uma região dos Estados Unidos e o Pet Facilities é mais assim flexível, é mais tranquilo, é mais rápido o processo. Agora pode ser que ela vá para Miami. Então, assim, para Miami, daí, se for para agora, para dezembro, dependendo da data que for, já não tem vaga, entendeu? Sim. Agora, se for para a região de Atlanta, dependendo, a gente consegue vaga dentro da semana, entende? Então, varia muito para o que é o caso da pessoa. Então, para cães, eu gosto de pelo menos 6 meses antes para entender o caso da pessoa e para falar assim: olha, com o seu caso, a gente vai começar a documentação veterinária 2 meses antes, 3 meses antes, vamos fazer com mais antecedência ou bem à risca mesmo dos prazos, né? Porque se a gente for contar, Monique, bem à risca do prazo, a gente precisa de 2 meses, pelo menos, para o pet não ficar de quarentena. O pet, eu digo cão, tá? Para o cão não ficar de Sim. quarentena, pelo menos 2 meses. O que varia Uhum. dentro desses 2 meses? Um mês é só vacina, porque você faz a vacina, depois de 30 dias você tem que fazer o exame. Aí, depois do exame, tem que ficar 28 dias. Então, diferente do cão que vai ficar 28 dias de quarentena lá, ele vai ficar aqui, meio que quarentenado aqui no Brasil mesmo. Entendeu? Sim. Por isso que Sim. faz esses 28 dias. Aí depois é CVI, atestado de saúde, CVI e ir embora. Mas só que nesse processo precisa da reserva de Pest Facilities. Não pode pisar nos Estados Unidos sem a reserva. Senão você pega e volta. Entendeu? Isso é importante da gente falar isso, né? Que é necessário fazer essa reserva no Pet Facility, senão acabou, acabou. Senão você pega e volta, você tá com risco de sofrer sanção sanitária. Então, o que são as sanções Uhum. sanitárias que a gente fala? O fiscal veterinário lá dos Estados Unidos vai ver que você não tem a reserva do Pet Facility, senão você não está autorizado para desembarcar lá e, consequentemente, ele pode pegar o cachorro e ser deportado. Né? Então, aquilo que fica um absurdo, tipo, deixar o pet, imagina o seu pet ir sozinho voltar, né? Sim. Então, é o cenário pior. E me diz Agora, uma coisa, a solicitação do CVI, quanto tempo demora? olha, é Quando bem você faz toda a rápido. documentação e solicita para o enfermeiro não, para o veterinário internacional lá fazer. Então, o que que acontece? O prazo do CVI, ele varia dentro do prazo do atestado. Ah, Fernanda, o que que é isso? Vamos lá. Para eu gerar um atestado, eu preciso examinar para ver se o pet realmente está tudo bem, se ele é o mesmo pet mesmo declarado, né? Porque existe esse risco.